Vamos lá. Capítulo 27 do nosso livro. Se você estiver vendo no futuro essa leitura, não se esqueça de deixar o comentário para dar aquela moral pra gente. Comentáriozinho de leve, aquele joia. E também se inscrever no canal aí. Demorou? Se você estiver escutando no futuro, via Spotify ou sua plataforma de podcast favorita, não se esqueça também de todo dia live no YouTube e na Twitch. Meu nome é Tamir Felipe, em todas as redes sociais. Beleza? Só chegar, encostar e me seguir. Bora lá então. Capítulo 27. Whats? Então logo começamos a perceber que nosso caminho estava clareando. No sul, o choque e o horror dos distúrbios do norte explodiram diante de nossos olhos, e nós vimos que os problemas do negro iam muito além da pura e simples segregação racial. A catástrofe de Los Angeles foi resultado de tensões que fervem e ressoam por todo o país, e, na verdade, por todo o mundo. De 11 a 15 de agosto de 1965, a violência generalizada em Los Angeles resulta na morte de mais de 30 pessoas. 17 de agosto também de 65, King chega a Los Angeles a convite de grupos locais. Quando chegamos ao bairro de Watts, em Los Angeles, tudo parecia calmo, mas ainda se podia perceber a raivosa hostilidade que tinha irrompido com força vulcânica alguns dias antes. O que tinha sido um inferno de fogo e fumaça algumas noites antes, agora era um território ocupado. Homens da Guarda Nacional, em grupos de 3 ou 4, estavam postados em cada esquina. Pessoas negras e brancas zigue-zagueavam pelo restos carbonizado do distrito comercial de Watts. Fui aconselhado a não ir. Disseram-nos que as pessoas não estavam dispostas a ouvir falar de não violência. Tinha havido sérias ameaças a todos os líderes negros e muitos estavam com medo de se aventurarem naquela área. Mas eu já tinha estado em Watts em muitas ocasiões e recebido as mais generosas aclamações. Um dos encontros mais receptivos e entusiásticos que já vi foi o que tivemos em Watts durante a campanha. Vamos lá votar. Get Out the Vote, em 1964. Assim, apesar das advertências, eu estava determinado a ouvir em primeira mão as pessoas envolvidas o relato do que tinha sido o tumulto. Acho que é uma carta, tá, gente? Deixe-me dizer, em primeiro lugar, que deploro profundamente os eventos ocorridos em Los Angeles nesses últimos e trágicos dias. Creio e tenho dito em muitas ocasiões que a violência não é a resposta para o conflito social, quer venha de brancos no Alabama, quer de negros nos Los Angeles. A violência é ainda mais lamentável nesse período à luz dos enormes sacrifícios não violentos que pessoas negras e brancas têm enfrentado para trazer justiça a todos os homens. Mas é igualmente claro, como o presidente Johnson assinalou ontem, que é tarefa de todos os americanos corrigir os erros de que brotam essas violências e essas desordens. As reações criminosas que levaram aos trágicos surtos de violência em Los Angeles são ambientais e não raciais. A privação econômica, o isolamento racial, a moradia inadequada e o desespero geral de milhares de negros reunidos em Gueto do Norte e do Oeste são as sementes adequadas que deram origem a essas trágicas expressões da violência. Por ação ou omissão, nenhum de nós nesse grande país fez o suficiente para eliminar a injustiça. Portanto, humildemente sugiro que todos nós reconheçamos nossa parcela de responsabilidade pela angústia desses últimos dias. O despertar de um povo desprivilegiado. Depois de ir ao Watts e conversar com centenas de pessoas de todas as esferas da vida, era minha opinião que os distúrbios nasceram das profundezas do desespero de um povo que não via como sair de seu dilema econômico. Havia sérias dúvidas de que a comunidade branca estivesse de alguma forma interessada. Havia também uma enorme desilusão e um ressentimento em relação à classe média negra e à liderança por ela produzida. Essa brecha, que se abria cada vez mais, era um fator importante que levava a um sentimento da parte dos negros aprisionados no gueto de que estavam sozinhos na sua luta e deviam recorrer a qualquer método disponível a fim de atrair as atenções para a sua situação. O movimento não violento do Sul pouco significava para eles, pois estavam lutando por direitos que eles teoricamente já tinham. Portanto, eu acreditava que aquilo que estava ocorrendo em Los Angeles tinha um grave significado em termos nacionais.
O que testemunhamos nos bairros de Watts foi o início do despertar de um povo desprivilegiado numa sociedade que tinha sido ultrapassada pelo progresso das décadas anteriores. Eu minimizaria a relevância racial e destacaria o fato de que se tratava de explosões de descontentamento da parte dos sem nada, em meio a uma sociedade abastada. A questão da brutalidade policial avultava como de grande importância. A menor descortesia da parte de um agente da lei significava a privação da dignidade que muitos moradores de Watts tinham ido buscar no Oeste. Fosse ou não verdade, o negro do gueto estava convencido de que as relações com a polícia lhe negavam a dignidade e o respeito a que ele tinha direito como cidadão e como ser humano. Isso produzia uma atitude sombria, hostil, que resultou numa espiral de ódio tanto da parte do policial quanto do negro. Essa complexa reação geral frequentemente era acoplada ao medo de ambas as partes. Na hostilidade que pairava sobre o gueto, cada encontro entre o negro e a polícia era potencialmente explosivo. Desculpa. Vou pegar uma água aqui. Um caminhão de bombeiros perdido em sua rota, um conflito durante uma prisão, uma palavra dura entre o dono de uma loja e um cliente. O menor incidente pode desencadear um distúrbio numa comunidade, mas os eventos convergem de forma tão cataclísmica que com frequência a situação parece resultar de uma tentativa organizada de insurreição. Esse foi o termo usado pelo prefeito Sam York, uma insurreição insuflada por um grupo de criminosos organizados. Receio que essa tenha sido uma explicação muito superficial. Duas forças distintas e separadas estavam operando em Los Angeles. Uma era construída de elementos criminosos calejados, incapazes de refrear com apelo à razão ou à disciplina. Era um... Desculpa, gente. Ai. Era um grupo menor em relação ao número de pessoas envolvidas em relação com o crime. A maioria dos participantes não eram composta de criminosos. Tenho certeza de que a maioria das mais de 4.000 pessoas presas em Los Angeles estavam indo para a cadeia pela primeira vez. Eram os desorganizados, os frustrados e os oprimidos. A pilhagem que faziam era uma forma de protesto social. Esquecidos pela sociedade, sentindo-se ridicularizados pela riqueza que os cercava, mas efetivamente impedidos de alcançá-la. Exibiam um comportamento hostil como forma de se aliviar e obter atenção. O objetivo das pessoas com quem conversei era, coerentemente, trabalho e dignidade. Era como se as falas tivessem sido ensaiadas, mas em toda a esquina o tema era o mesmo. A menos que se pudesse arranjar trabalho para os desempregados e subempregados, enfrentaríamos continuamente a possibilidade desse tipo de revolta a cada choque com a autoridade policial. No momento em que as aspirações dos negros estavam no pico, suas reais condições de emprego, educação e moradia tinham piorado. O problema maior para esse setor da sociedade é a estabilidade econômica. Todos os outros avanços em matéria de educação, vida familiar e condição moral da comunidade dependiam da capacidade das massas de negros de ganhar a vida nessa nossa sociedade abastada. Há no sul uma espécie de pobreza compartilhada de negros e brancos. No norte, a vida dos brancos, a apenas alguns passos de distância, é ornamentada pelo consumo conspícuo. Até a televisão se torna incendiária quando mostra as casas dos ricos e uma multiplicidade de produtos de consumo e as pessoas dolorosamente pobres vivendo em lares miseráveis. Nesses termos, Los Angeles podia ter previsto a ocorrência de distúrbios por ser um símbolo luminoso de uma vida luxuosa para os brancos. Watts fica mais perto dali e, no entanto, mais longe do que qualquer outra comunidade negra do país. A pilhagem em Watts foi uma forma de protesto social muito comum em todos os tempos, como um gesto dramático e destrutivo dos pobres contra os símbolos de suas privações. Uma carta, gente. Encontro em Watts. Eu estava em Watts durante o distúrbio. Um jovem me disse. Há também a Andy Young, Bayard Rustin e Bernard Lee, que estavam comigo.
Vencemos. E eu disse: Vencemos? Como? 30 e tantas pessoas morreram, todas negras, exceto duas. Vocês destruíram a vocês mesmos. Vencemos? Como? Aí ele respondeu. E ele respondeu: Fizemos com que eles prestassem a atenção em nós. Quando as pessoas não têm direito à voz, seu temperamento se torna explosivo, como o de uma criança a quem não se dá atenção. E os distúrbios refletem o temperamento explosivo de um povo rejeitado e sem voz. Julho de 1967. O sentimento dos desordeiros de Watts era de alegria, não de vergonha. Estavam completamente cegos da destruição de propriedades que tinham o deixado atrás de si. Estavam destruindo uma cadeia física e emocional. Tinha afirmado a si mesmo contra um sistema que silenciosamente os esmagava no esquecimento. E agora eram alguém, como diz um jovem. Sabemos que os distúrbios não são a resposta, mas estivemos sofrendo aqui embaixo por um longo período e ninguém se importava. Agora, pelo menos, eles sabem que estamos aqui. Um distúrbio pode não ser o caminho, mas é um caminho. Não, o distúrbio pode não ser o caminho, mas é um caminho. Essa era a nova disposição nacionalista que empolgava um bom número de habitantes do gueto. Ela rejeitava a aliança com liberais brancos como forma de se chegar à mudança social. Ela afirmava o fato de que o homem negro está sozinho na defesa de seus interesses, pois na verdade ninguém mais dá a mínima. De modo bastante surpreendente, e a despeito das inflamadas afirmações em contrário, não se tratava de multidões assassinas. Eram destrutivas em relação à propriedade, mas, com todos os relatos sobre milhares de indivíduos violentos à solta, muitas poucas pessoas foram mortas, e quase todas pela polícia. Certamente, se a intenção da tuba fosse matar, muitas outras vidas teriam sido perdidas. Caraca, mano. Essa tosse é eterna, velho. O que eu enfatizo é que, apesar de toda a hostilidade de alguns negros, que alguns negros sentem, e do caráter violento e destrutivo que seu temperamento pode temporariamente assumir, essa não era uma condição fechada e irreversível. O povo de Watts era hostil à não violência, mas quando realmente fomos até ele e enfatizamos os perigos do ódio e da violência, algumas pessoas aplaudiram. Apenas alguns minutos antes, o ar estava denso de tensão, mas quando lhe trouxemos as lembranças do reverendo James Webb e Viola Liuzzo, os mártires da campanha de Selma, eles se alegraram com a ideia de que os brancos podem colaborar, e de fato colaboram, em nossa luta por emprego e dignidade. Mais que ninguém pense que esta é uma defesa dos distúrbios. O rastro da destruição de propriedade em que tantos negros estavam empregados e tantos outros eram abastecidos de bens de consumo foi uma das visões mais trágicas que já presenciei. Só perdia para a ideia de 37 pessoas morrendo em vão numa explosão descontrolada de devastação e morte. Uma pedra, uma perda em termos de vidas humanas, maior do que tínhamos sofrido em 10 anos de ação direta, não violenta que produziram as evolucionárias mudanças sociais no Sul. A violência serve apenas para aumentar a resistência do branco reacionário e aliviar a culpa do branco liberal, o que pode motivá-lo a agir, e assim mantém as condições inalteradas e inflamadas. A reação à violência se faz sentir muito além das fronteiras da comunidade em que ela ocorre. Brancos estão se armando em Selma e em todo o Alabama na expectativa de que os distúrbios se espalhem pelo sul. Nesse tipo de clima, um negro desordeiro, bêbado, pode apertar o botão do pânico, capaz de resultar no assassinato de muitos negros inocentes. Entretanto, a mera condenação da violência é algo vazio, sem a compreensão da violência cotidiana que nossa sociedade inflige a muitos de seus membros. A violência da pobreza e da humilhação fere tão intensamente quanto a de um cacetete. Trata-se de uma situação que exige uma liderança hábil e criativa, da qual não vi evidências em Los Angeles. O que realmente encontramos foi uma intransigência e a ignorância cega nas enormes forças sociais que lá operavam. E, enquanto essa atitude obstinada fosse mantida pelas autoridades responsáveis, eu só conseguia ver a situação piorando. He's a really good man, Martin Heap. Hello, Min. How are you?
Uma crise para o movimento não violento. Los Angeles poderia ter sido a expectativa de um holocausto quando suas autoridades enredaram a ajuda federal na manipulação política. A taxa de desemprego dos negros ficou acima dos níveis atingidos na depressão da década de 20, e a densidade populacional de Watts se tornou a pior do país. Em 1964, a Califórnia derrubou a lei estadual que proibia a discriminação racial na área de moradia. Foi o primeiro grande estado do país a revogar as conquistas que os negros tinham obtido numa época em que o progresso era visível e substancial. Em outros lugares, especialmente no sul, com essa lei irresponsável, a Califórnia voltou pela manutenção dos guetos. A atrocidade de alguns atos pode ser encoberta pelo ritual jurídico, mas a virulência é sentida amargamente por suas vítimas. Quando tudo acaba entrando nos anais da sociologia, quando filósofos, políticos e pastores já deram seu veredito, devemos voltar ao fato de que uma pessoa participa basicamente dessa sociedade como uma entidade econômica. No fundo, não somos poetas, atletas ou artistas. Nossa existência é centrada no fato de sermos consumidores, pois na vida precisamos, antes de tudo, de comida e de um lugar para nos abrigarmos. Essa é a confissão difícil para um pastor e um fenômeno contra o qual continuo a me rebelar. Mas permanece o fato de que o consumo de bens e serviços é a razão de ser da ampla maioria dos americanos. Quando pessoas são excluídas por algum motivo do círculo de consumo, o resultado é o descontentamento e a inquietação. Watts não foi uma crise apenas em Los Angeles, nem na cidade do norte do nosso país. Foi uma crise para o movimento não violento. Tentei desesperadamente manter uma atmosfera não violenta em que a nossa nação pudesse suportar o extraordinário período de transformação social com que nós confrontamos. Mas isso dependia principalmente de obter progresso e vitórias tangíveis para aqueles de nós que pregavam a razão e o amor pudessem manter sua liderança. A causa, porém, não estava perdida. A despeito dos bolsões de hostilidade em áreas de gueto como Watts, ainda havia uma enorme aceitação da ideia da não violência. Onde está o link do Discord? Está na descrição, tá? Boa tarde. Pera aí, deixa eu pegar o link pra você, mano. Olha o link do Discord aí. Eu estava em contato com a Casa Branca sobre o assunto e pedi ao presidente que fizesse tudo ao seu alcance para romper o impasse que impedia que o programa de combate à pobreza entrasse em Los Angeles. Também pedi que os esforços do governo fossem intensamente ampliados no que se referia à obtenção do pleno emprego para os pobres negros e brancos do nosso país. O presidente era sensível a esse problema e estava preparado para nos proporcionar o tipo de liderança e visão de que necessitávamos nesse período turbulento. No final das contas, minha ida ao Watts foi de uma imensa ajuda para mim pessoalmente. Eu rezava para que, de alguma forma, a liderança e a habilidade emergissem nas repartições públicas, na imprensa, na comunidade econômica, na liderança negra e no povo de Watts, a fim de se evitar um novo conflito. Um conflito assim só traria a carnificina e a vergonha, a imagem da nossa nação perante ao mundo. Acabou, gente. Acabou o capítulo. Deixa eu ver, nós estamos no capítulo 28 agora. Quantos são?